Sejam bem-vindos aí a mais uma vídeo entrevista que vamos fazer então referente à nossa semana acadêmica dos cursos superiores EAD da Unisc. E nesse momento essa entrevista é com a Claudete Cardoso, da empresa Nasali, incorporadora e construtora aqui de Capão da Canoa. E é muito interessante a gente poder estar aqui também em Capão da Canoa, né, conversando com uma pessoa que trabalha nessa região, né, região do litoral, poder passar um pouco dessa experiência na questão dos negócios imobiliários e principalmente na área de atuação dela, que é mais o setor de compras também, né, que trabalha com os seus fornecedores aí nessa área. E, enfim, eu acho que vou deixar ela mesmo se apresentar para vocês, né, e que possa contar um pouco da história dela também, profissional, e aí a gente vai avançando nossos assuntos. Obrigada, professor. É uma oportunidade poder estar contribuindo com os cursos EAD da Unisc. Bem, falando um pouquinho rapidamente da minha trajetória, eu nasci no oeste de Santa Catarina, me mudei para cá, para o Rio Grande do Sul, quando eu tinha 5 anos, e a família do meu pai já é daqui, né? E tem todos os parentes e tios, são empreendedores aqui da cidade, e não tinha por que não continuar aqui, né? Perto da minha família e num campo que é bastante promissor, desde que eu vim morar em Capão e continua sendo. Bem, do meu campo profissional falando, eu trabalho desde os 13 anos. Dos 13 aos 18 eu fiquei perambulando, até isso eu ia comentar contigo antes da nossa entrevista aqui. Que essa condição de trabalho para os adolescentes é difícil. Dos 13 aos 18 eu trabalhei em mercado informal. Eu fui babá, eu fui atendente de loja, de supermercado, eu trabalhei em agropecuária, eu fiz diversas coisas, assim. Trabalhei em estética, porque não tem assim agora tem o menor aprendiz, as empresas contratam e dão oportunidade para os adolescentes que estão no ensino médio. Mas no tempo em que eu era adolescente não tinha, e então eu ficava trabalhando realmente no mercado, digamos, informal. Fui babá de um primo, mas também isso é comum, né? Então, aqui em Capão, devido à sazonalidade, a oferta de emprego maior é no verão. Então eu trabalhei em mercado, em farmácias, em estéticas, onde foi surgindo oportunidades. Então aos 18, aos 19 anos eu fui trabalhar com uma cirurgia dentista. Tudo bem, em áreas diversas, né? Eu acho que isso contribuiu também bastante para o meu lado profissional. Então eu fui trabalhar com uma cirurgia dentista, auxiliando ela. Um ano depois eu comecei a graduação na Unisc, no campus de Capão, né? Em 2003. Em 2004 eu fiz o curso técnico em transações imobiliárias e atuei nessa área até 2007, início de 2007. Aí encerrei as atividades de corretora numa imobiliária, onde eu trabalhava, eu era sócia do meu ex-marido, e onde eu atuava bastante nessa área, nesse campo. E aí foi onde surgiu a oportunidade de vir trabalhar na Nasali, início de 2007. Aí eu fui negociada, digamos assim, o meu ex-marido assumiu a parte de compras, de vendas, e eu fui trabalhar nos plantões de venda, de secretária. Por fim, acabei vindo para o escritório trabalhar de auxiliar do financeiro, e fiquei assim 2 anos, 2007 e 2008 eu fiquei meio para lá e para cá, assim, cobrindo todos os furos que a empresa tinha, né? E aí no final de 2008 eu me formei em administração. Em 2009 surgiu então o desafio dentro da Nasali, que foi assumir o setor de compras. Foi quando a Nasali passou a centralizar todas as compras das 3 praças que ela atua em Capão da Canoa. E foi esse o meu maior desafio no início da minha carreira profissional. Foi gerenciar o departamento de compras, estabelecer processos de compras, fazer com que todos os materiais chegassem às obras, né, nas 3 cidades, identificar fornecedores para essas 3 cidades. Nem tudo era possível mandar de Capão para Gramado ou para Porto Alegre, enfim.
E desde 2009, então, que foi quando eu assumi esse departamento, até o atual momento eu atuo no mesmo departamento, compras. Em 2012 e 2013 eu senti a necessidade de aprimorar mais os meus conhecimentos na área, então eu fui cursar uma pós em logística na PUC, finalizando em 2013, final de 2013, agora iniciei outra em gestão empresarial na Uniriter, né, que está em andamento. E é isso aí, por enquanto são os desafios que eu venho encontrando, é me manter no mercado, é procurar estudar sempre, estar atualizada, né, para que eu não seja engolida por esses novos profissionais que vêm sendo lançados no mercado. Realmente, e esse mercado está sempre em transformação, né? E o que a gente acho que pode procurar querer entender um pouco é assim, como é que é a Nasali, né? Falando um pouco dessa empresa, assim, a área de atuação dela, os empreendimentos, né? Para a gente poder se voltar logo então a entender um pouco esse mercado imobiliário, né? Ainda mais nessa região. Perfeito. A Nasali então começou as atividades em 1985, aqui em Capão mesmo. Sempre focada na área de construção de edifícios verticais. Desde 85 até o atual momento, ela já edificou 26 obras. Em 2002, ela foi para o mercado de Gramado, na Serra Gaúcha, onde já edificou 5 prédios, né? Lá em Gramado, os 2 primeiros foram prédios mais voltados para o comercial, assim, no centro, bem no centro da cidade, embora esses últimos 3 também tenham sido no centro, mas ela adotou uma característica mais de bosques, 2 prédios, uma infraestrutura de lazer maior, com salão de festas, com piscina, com sala de jogos, sauna, com toda essa estrutura assim, né, que as pessoas que vão para Gramado possam desfrutar melhor daquele empreendimento lá. Então, já está na entrega do 3º prédio lá em Gramado, nesse conceito de bosques, como a gente chama, porque tem uma área verde muito grande e acaba preservando também esse meio, essa condição de ecológica, digamos assim, ou mais do meio ambiente, que as pessoas gostam do verde e tal, né? Então, em Gramado, ela se posiciona assim. Sempre também num alto padrão, mantendo um alto padrão construtivo, né, nas obras, tanto Capão quanto Gramado e Porto Alegre. Porto Alegre ela ingressou no mercado em 2005, entregou 3 obras, finalizamos uma obra agora em outubro. Em Porto Alegre mudou um pouco o conceito. Inicialmente eram em bairros nobres, e agora esse 3º empreendimento e o próximo que será lançado mudou um pouco o foco de público, assim. Deu uma diminuída não no padrão construtivo, mas na oferta de imóveis. Antes era para um público, agora é para um outro público diferenciado, assim, né? Deixando de atuar num mercado de padrão classe A, sei lá quantos As tem, né? E que mais que eu posso falar? Sobre a Nasali ainda, o diretor é ainda o sócio fundador da empresa, desde 85, é uma empresa de característica familiar, né? Ele hoje é o atual vice-presidente do Sinuscom RS, que é o Sindicato dos Construtores, das construtoras no Rio Grande do Sul. Tem já 2 anos que ele está nesse cargo, e ele é uma pessoa muito envolvida com esses órgãos, né? Foi onde, na verdade, em conversa com ele, ele diz que foi aí que ele aprendeu a sair não é da informalidade, mas de um mercado tão restrito como o Capão, para passar a atuar em Gramado, atuar em Porto Alegre, né? Foi através desse órgão se encaixando em um outro, numa associação, digamos assim,
para conseguir penetrar em outros mercados, buscar o que está se fazendo em outras cidades, né? Foi a maneira que ele encontrou de competir, né? De se diferenciar, principalmente em Capão da Canoa. Legal, interessante. Eu acredito que talvez exista uma dúvida para algumas pessoas, ainda mais aquelas pessoas do interior aqui do estado do Rio Grande do Sul, que daqui a um pouco imaginam vir a Capão da Canoa, né, para uma temporada e tudo mais, ou qualquer outra empresa, e não digo exatamente, imaginem a gente vir para o litoral, em qualquer outra cidade do litoral, né, e buscar, de repente, até fazer um investimento em imóveis aqui no litoral, ou imagina daqui a um pouco um investimento num terreno para fazer uma construção, né, enfim. Nessa questão aí, o que dá para dizer assim, como é que é o mercado imobiliário aqui no litoral, né? Lógico, tem experiência muito forte na cidade de Capão da Canoa, mas se tem como você nos dá assim, alguma noção dessa experiência aqui profissional nessa área aqui, o que diferencia um pouco o comportamento, né, desse mercado imobiliário no litoral para o comportamento do mercado imobiliário que não é do litoral, né? Perfeito. Bem, aos meus olhos, o mercado imobiliário, tanto em Capão quanto na região toda, é muito promissor. Tu falaste em investimento. Sempre comentamos que Capão e praticamente todo o litoral não é uma região turística, e sim de veranistas e de investidores. Essa imensa quantidade de imóveis que tem em Capão acaba ficando fechada no inverno, porque não são turistas, são veranistas. Eles vêm para cá no verão, aproveitar o verão, acabam adquirindo um imóvel aqui, ou seja, um investimento. Então a gente sempre há essa dúvida, né? Veraneie em Capão, invista em Capão, mas o turismo mesmo, não, tanto que eu considero que nem seja tão difundido assim, não é como Santa Catarina, isso tudo ao meu ver, né? Né, que divulga belas praias para o turismo, né, que as pessoas visitam e chegam nas suas cidades e falam para ir visitar. Não, Capão acaba sendo assim, uma visita contínua. Vem o verão, vem 2, vem 3, vem 4, investe em Capão, alugam por alguns anos e depois acabam comprando aqui em Capão, né? Então, eu não digo que Capão é uma cidade de investidores e de veranistas, e não de turistas. Não é o turista que vem aqui e nunca mais volta, né? Como algumas praias. Não, ele vem, acaba se apaixonando e comprando aqui. Então, o mercado imobiliário eu considero muito promissor. Além disso, a proximidade com Porto Alegre, que Capão tem, a estrutura, embora as pessoas me perguntem o que tu faz em Capão o ano todo, bom, eu faço muita coisa, né? A cidade já se preparou para uma estrutura maior, a cidade é próximo de Porto Alegre, em 1h30 tu está em Porto Alegre, e tu tem tudo ao teu alcance. Durante a semana a cidade é muito visitada por vendedores, principalmente na área da construção, né, que vem nos oferecer. Eu atendo uma infinidade de gente aqui toda semana oferecendo produtos, né, para a área da construção. Outra coisa que a região tem e que também eu considero muito atrativa, Capão e região é considerada a capital brasileira dos condomínios fechados horizontais. Eu estive fazendo uma pesquisa, me preparando. Tem mais de 40 condomínios fechados em Capão da Canoa. Em Capão e região, né? Isso abrange o litoral norte todo. Tramandaí, Imbé, Torres e a localidade aqui em geral. Então é uma área, eu considero pequena em extensão para tantos condomínios. Né? Então o mercado, o ramo imobiliário só tem a crescer diante dessa informação. O custo de vida é relativamente baixo, comparado a outras cidades, a Balneário Camboriú, por exemplo. Sim. Né? Claro, não vou comparar a beleza de Camboriú a Capão ou aos arredores, né? Mas considerando o litoral norte gaúcho, é o que temos. Capão é glamurosa. Quando a gente fala que mora em Capão, nossa, as pessoas do interior ficam assim, ai, que bacana, e realmente
Capão se fez dessa fama pelo grande investimento que tem aqui. Tem também, que eu considero que continua em grande crescimento, é a oferta de empregos, tanto no comércio quanto na indústria da construção civil. Quando eu falo em indústria de construção civil, eu falo em comercialização de imóveis, que entra, né, a parte do ramo imobiliário. Tem inúmeras imobiliárias e profissionais do setor, né, em corretores de imóveis, tem uma grande quantidade. 40 condomínios à venda. 40 condomínios com imóveis à venda é mercadoria para se vender, né? Então sempre tem espaço para mais algum profissional entrar na área. Eu considero, pelo menos. Legal. Muito bem. Deixa eu ver aqui o que mais eu tinha preparado aqui, né, de questionamento para a Claudete. A respeito assim, tentando entender mais a parte da construção civil, que eu acredito, talvez agora estudantes aí na área de negócios imobiliários, né, podem ainda ter muitas dúvidas, né, daqui um pouco, certamente já das aulas dos nossos professores lá, de várias disciplinas, né, daqui um pouco já estão entendendo melhor esse mercado, mas pode ter alguma dúvida nessa questão da construção civil, né? Qual é que de repente, alguns dos grandes desafios que vive realmente a construção civil, no sentido desse atendimento, né, a pessoas que estão interessadas realmente em imóveis, né? Seja esse interesse mais para investimento ou no interesse simplesmente numa moradia, né? Como é que hoje está esse mercado da construção civil exatamente, assim, das experiências que vocês têm aqui nessa empresa? Então, professor, as dificuldades do setor que eu enxergo, principalmente para os profissionais que estão ingressando nessa área agora, é o seguinte: existe uma grande dificuldade de formalizar alguns profissionais. Se eu trouxer isso bem para a minha área, o que eu preciso? Quando eu estou contratando um profissional, principalmente na parte dos serviços, eu preciso que ele me atenda e que ele esteja formalizado. Digamos assim, uma empresa constituída, com seus impostos em dia. Esse é um desafio que eu tenho no meu trabalho, no meu dia a dia. Para o profissional que vai comercializar imóveis, o que ele precisa se atentar? Ele precisa se atentar que uma construtora, ela não empilha tijolo e vende apartamento rebocado. Ela precisa vender toda uma estrutura legal, né? Vai vender um apartamento, esse apartamento precisa ter documentação, né? E isso acaba sendo uma cilada, se não for. O corretor acaba botando, o corretor de imóveis acaba botando, ou o gestor de negócios imobiliários, o que seja lá o que nome vai ser dado para o profissional, enfim, ele coloca a cabeça a prêmio e entra numa cilada se ele não observar algumas coisas. As construtoras, tem diversas construtoras no mercado, tem as boas e tem as ruins. Não posso falar mal dos meus colegas, mas tem as que não se igualam às boas. Então, assim, vai vender um apartamento, por favor, verifica a situação daquela construtora, se esse imóvel for de uma construtora. Se for de uma pessoa, de um terceiro, como a gente chama, né? O vendedor, dá uma investigada se aquele imóvel não está no nome de uma empresa que aquele dono, que aquele proprietário é sócio e que não venha perder depois. Tem todo o mercado, um ramo imobiliário é cheio de detalhezinhos, é cheio de ciladas, né? Tem um processo muito simples na comercialização de imóveis, que é uma negativa do IPTU. Né? Eu imagino que em todos os cursos preparatórios eles ensinam esses detalhes, mas aí na hora de fechar a venda tá tão desesperado que acaba deixando passar um detalhe bobo e que depois acaba dando uma dor de cabeça bem grande, claro, né? É verdade. Bom, uma outra questão aqui no mercado em particular é que até bem pouco tempo não havia empresas com um renome muito forte aqui na região. De uns anos para cá, empresas conhecidas em todo o Rio Grande do Sul passaram a incorporar imóveis aqui em Capão. Tornou-se uma ameaça para aqueles que já estavam aqui, porque o mercado de Capão é muito peculiar, ele era um mercado fechado, era um mercado de pequenas construtoras, né? E aí a Nasali começou a sair e outras começaram a entrar.
Não que tenha sido aberto espaço, porque espaço tem para todo mundo. Nem todos os empresários daqui investem em condomínios, investiram em condomínios fechados, os horizontais. Focaram mais nos prédios, né? Mais em construção vertical. E então ficou essa brecha que eu considerei assim uma ameaça para quem vendia, para quem comercializava só apartamentos, né? Tornou-se uma ameaça, tanto uma ameaça e ao mesmo tempo um chamarisco, porque quem quer casa vai para os condomínios fechados, quem quer apartamento próximo à beira da praia vai para os prédios, né? Enfim, o que fica de bom dessa história toda, seja bom para uns e ruim para outros, é que a região continua recebendo muito investimento, né? Seja financeiro, seja na área da saúde, em tecnologia. Então, essa visão para todo o resto do estado continua sendo muito bom, né? Embora quem esteja aqui seja afetado, se não estiver preparado para novas empresas ingressando no mercado. É isso. O cenário deu uma mudada, mas quem conseguiu se adequar vai vivendo e vai crescendo e das ameaças fazendo oportunidades e assim segue. Assim segue o baile. Outro diferencial que eu considero também do mercado porto-alegrense e do restante de algumas cidades é que Capão, até alguns anos atrás, a estrutura financeira das empresas era constituída só de capital próprio, né? E aí com essa abertura, como eu te falei, que veio outras empresas para cá, passou a buscar um pouquinho, algumas empresas passaram a buscar um financiamento bancário e buscar recursos em outras instituições, né? Diferente do mercado de Porto Alegre, conforme eu falei para vocês antes, a Nasali está em Porto Alegre desde 2005 e vem aprendendo bastante nesse novo mercado, estar participando de outros sindicatos, né, como falei do Sindicato da Construção Civil, o Sinduscon, ensinou um caminho, melhorou a forma de se estruturar, de pensar estrategicamente e dar continuidade à empresa. Então, e também se aproveitar dessa condição, que é os bancos injetando bastante recurso no setor financeiro, no setor de construção civil. Né? Muito bem. Essa é uma diferenciação que eu considero assim, bem plausível de mercado do litoral e mercado porto-alegrense. Interessante essas declarações aí, né, na Claudete, mas eu quero que você conte, pode ser bem rapidinho até, um pouco dessas experiências, assim, como é que é lidar com os fornecedores dessa área da construção, quais são as dificuldades, né, justamente no teu setor de compras, né, certamente muitos contatos você faz aí, tem algumas experiências que tenha vivido, né, que pode contar de repente algum case, algum acontecimento nesse sentido, né, que daqui a um pouco vai ser um reflexo que vai acontecer lá no corretor, lá na pessoa que vai negociar, né, algum imóvel, algum problema com algum fornecedor nesse sentido aí. Ou da prestação do serviço ou de materiais em si. Né? É um conjunto. Tem um item da construção que é muito simples, é muito bobo, mas que ele é extremamente difícil de contratar, que é esquadrias. Esquadrias, se der uma chuva e não estiver bem vedado uma janela, aquilo causa um transtorno gigantesco. Inclusive, o profissional de vendas vai se incomodar com aquilo lá. Se nós das compras e da construtora não se atentar para isso. Tem inúmeras empresas no mercado vendendo esquadrias, né? É um exemplo bobo que me ocorreu, mas é que ele é interessante, faz parte da realidade, faz parte da tua realidade que tu vive, né? Porque aí tu vai ali, abre uma janela, se ela não estiver bem vedada, vai chover e vai entrar dentro. Vai entrar água ali dentro do teu imóvel. E é uma coisa tão boba e que na hora de comprar, só que na hora de comprar aquilo é um orçamento que implica um valor grande na hora de comprar e uma negociação toda preparada e planejada, e que aí é um produto que ele vai ser colocado e que
Pronto, se ele não estiver bem implantado ali entre as paredes, a instalação vai dar problema. Contando rapidamente, a primeira negociação que eu tive quando eu assumi o departamento de compras foi bem bobinha, mas eu acho que ela serve para todos os profissionais que vão trabalhar com negociação. A venda de imóveis é uma negociação que inicia lá desde o desejo de um cliente comprar, adquirir um apartamento, ou de tu transformar uma mera vontade numa necessidade no cliente, né? Que seja sempre muito correto e muito honesto desde o início, mesmo que tu tenhas que vender um sonho para um cliente que é adquirir um imóvel na praia, seja sempre correto, assim. A primeira negociação que eu participei, que eu realizei sozinha, eu não sabia até quanto eu tinha de autonomia, e eu fui lá e fechei uma compra. E aí depois o meu diretor disse, não, mas eu não autorizo pagar o que tu ofereceu. E aí eu tive que ir lá e dizer, meu amigo, meu fornecedor, eu fiz uma coisa que eu não devia ter feito. Eu peço a tua compreensão para que tu reveja o teu preço, vamos mudar a condição de pagamento. Eu fui totalmente sincera e honesta com ele. E ele disse, não, ok, não é a primeira e nem a última venda que eu vou fazer para a Nasali. Eu já tenho um relacionamento bom. E eu tenho certeza que não vai ser o último, tu não vai me abandonar. E eu dei graças a Deus. Fechei a venda com ele, a compra na realidade. E até hoje ele é nosso fornecedor. Isso tem 7 anos já. E a Nasali tem fornecedores de mais de 15 anos. Né? Então, quando eu digo seja honesto nas relações comerciais, é isso que eu quero dizer. É que tu consegue perpetuar um relacionamento. Na base da confiança, depois aquilo se constrói realmente uma solidez muito importante, né? Para se poder até, daqui a pouco, criar até uma parceria maior de benefícios em outros sentidos, talvez comerciais, né? Principalmente, quando eu precisei desse fornecedor, depois já do condomínio ter sido entregue, ele me atendeu prontamente. Então, aquilo que eu te falei, a janela, se eu não escolho bem um fornecedor, aquela janela vai dar problema se ela não tiver sido bem instalada. E se eu não tiver uma relação de confiança e de credibilidade naquele fornecedor, todo mundo vai se dar mal. Verdade. Sabe? Inclusive o corretor. Muito bem, eu acho que estamos chegando agora para uma parte final aqui da nossa entrevista, que eu quero lhe pedir que deixe algumas dicas, né, para o nosso pessoal aí, que nos esteja assistindo, né? Na verdade, hoje nós temos, sem dúvida nenhuma, pessoas nos assistindo, sejam nossos estudantes lá nos cursos EAD e não só de negócios imobiliários, mas também a comunidade em geral, que são pessoas interessadas nesse assunto, né? O que eu poderia deixar de dicas realmente que sejam úteis aí, nesse sentido das suas experiências que você tem aqui na Nasali, seja a área de compra, seja a questão de negócios imobiliários em geral, fica à vontade nesse sentido aí. Bem, para os formandos do curso de negócios imobiliários, fica a minha dica que eu dou a que eu acabei de falar, né? Seja sempre correto, tenha uma postura ética nas suas negociações, atente-se à questão legal, né? Vai vender um imóvel, por favor, observe se o vendedor está tudo certo, se a documentação daquele imóvel está tudo ok. Observe também, procure conhecer o produto que vai vender. Hoje em dia, a gente liga a televisão e tem inúmeras notícias de que Minha Casa Minha Vida, desculpe o governo aqui falando dele, mas não tem um padrão de obras, está tudo caindo. Agora a partir de julho de 2013, eu participei de um curso onde todos os materiais e serviços que sejam manuseados e manufaturados ali, inclusive as janelas, eu falei muito das janelas porque é um problema recorrente. A partir de julho de 2013, as normas da ANBNT mudaram
e até para vir ajudar nesse sentido de qualidade de obras, né? Vai fazer uma parede, tem que ter uma especificação, e a ABNT, embora já tivesse, a ABNT se adequou numa fiscalização e num regimento muito mais exigente. Então, quem está vendendo um imóvel, né, um bem ou uma casa, sei lá, enfim, o que seja, que se atente a esse tipo de coisa, né? Não vai colocar lá seu cliente numa furada. Né? Então, a dica que eu dou é essa: seja sempre correto, assim como as empresas primam pelo nome, trabalham para isso. O nome das pessoas deve ser bem conceituado, seja o João das Goiabas que vai vender ali na esquina uma bergamota de R$5 o pacote, ou vai vender um imóvel de milhões, que seja sempre correto naquilo que se propõe a fazer. Muito bem. Muito obrigado, Claudete, pela tua disponibilidade, de ter aceitado o nosso convite, né, de poder fazer essa entrevista, né? Agradecemos muito realmente a todos que puderam assistir esse vídeo, que pudessem, então, que possam ter aproveitado realmente, né, o conteúdo e realmente as dicas aí que a gente pode hoje ficar sabendo aí com a Claudete. Muito obrigado.